Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de história. Já aqui com o nariz vermelho. Nossa senhora, vou começar a gravar outra aula. Jesus, como eu esperei. Mas enfim, vamos seguir o plano. Vamos lá. Profissões no passado. Leia o relato a seguir, que Regina conta sobre a profissão de seus pais na década de 1960. A gente vai trabalhar a página 244, 47 a 255. E a gente vai falar um pouquinho das profissões no passado. Aí você vai falar assim, tia Cris, pra que eu tô aprendendo profissão do passado se eu tô no futuro? Gente, simples. Porque pra gente entender as coisas que acontecem hoje, a gente precisa saber e conhecer as coisas que aconteceram lá atrás. Então, por exemplo, não é legal a gente saber a história do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, né? Das coisas que aconteceram antigamente, pra gente entender, ah, tá, por isso que eu gosto disso, ah, tá, por isso que eu faço isso, né? Porque de repente alguém passou algo que aprendeu, né, alguma rotina dele pra gente. Quando a gente estuda o que aconteceu há um tempo atrás, ou há muito tempo atrás, a gente começa a entender as coisas que acontecem no dia de hoje também, tá? Por isso que é tão importante. Ano que vem, né, quarto ano, a gente já aprende várias coisas, né, sobre a colonização do Brasil, a descoberta, e é muito legal, né? E a gente vai entendendo várias coisas que acontecem hoje por conta disso, tá? Então é muito bom. A Regina vai contar aí sobre a profissão dos pais dela na página 247. Vamos prestar atenção? Então vamos lá. Eles tiveram um trabalho de mascate. O que é mascate? É um vendedor que visitava as residências para oferecer produtos, tá? Deixa eu só falar um pouquinho. Quando eu era mais nova, isso faz algum tempo, eu lembro que hoje ainda hoje ainda tem, tá? Mas antigamente tinha uns senhores que vendiam lá na porta pra minha avó uns livros, sabe? E aí a minha avó sempre comprava a coleção de livros, eu lembro, tinha a Barça. Pergunta assim: "Mãe, você tinha enciclopédia em casa? Tinha Barça em casa?" Para sua avó, para sua mãe, com certeza elas devem saber o que é isso, tá? Então essas pessoas, eles eram vendedores de livros, eles vendiam, né? De porta em porta. E aí na sala da minha avó tinha uma estante enorme cheia de livro. Hoje em dia nem sempre as pessoas têm, porque a gente tem a opção de pesquisar no Google, de ver na internet, então é muito mais fácil. Mas antigamente existia essa profissão. Hoje em dia o que a gente vê, pelo menos ainda tinha na minha rua quando eu morava lá em Bom Sucesso, aqui na ilha eu vejo menos. Mas lá em Bom Sucesso eu via muito. Os senhores, né, que vendiam panela, que vendia espelho, que vendia colcha, né? Então eles vão de porta em porta, aí geralmente tem uma fichinha, você preenche a fichinha e toda semana ou todo mês vai lá e te cobra o dinheiro para você pagar aquilo. Ainda tem, tá? Eu sei porque eu fui lá esses dias e eu vi o senhorzinho que eu comprava a colcha e tal. Quer dizer, é uma profissão que existe há muitos anos, tá? Em alguns lugares ainda tem, tá? Se tem, escreve nos comentários pra mim. Se já viu isso na rua, a gente vendendo de porta em porta. Vai ser legal, vou dar uma olhada pra eu poder curtir lá. Então, os pais da Regina, voltando pro texto, tá? Os pais da Regina, eles carregavam sacola e batendo de porta em porta e vendendo. Começaram a vir pro Bom Retiro para comprar mercadoria. Bom Retiro é o nome de um lugar, tá? Mas sem dinheiro e com a cara e a coragem. Tinha um tipo de caderneta em que o freguês marcava o dia que ele ia pagar. Tipo esse que eu falei, né? Essa fichinha. Todo dia 5 do mês a gente ia lá e recebia, tá? Muitas profissões que conhecemos atualmente existem há muitos anos, mas algumas profissões mudaram bastante ou até deixaram de existir. Os pais de Regina, por exemplo, eram mascates, vendedores. Naquela época, muitos mascates percorriam as ruas dos bairros vendendo produtos variados, livros, coisas para casa, colcha, lençol, panela. Eu já vi também lá na minha porta vendendo. Tinha um que vendia boneca e trocava por pedacinho de ouro, trocava pedacinho de ouro que você tinha de brinquinho, de alguma coisa por boneca. Se alguma mãe que estiver vendo com filho, se algum filho perguntar e tiver, coloca nos comentários pra mim, que é legal. Coloca aí, ó, eu já tive, eu já vivi isso é legal. Vendendo vários produtos. Hoje em dia, porém, quase não existem mais mascates. Grande parte das pessoas que precisa de algum produto vai às lojas e compra, tá? Antigamente as lojas eram mais longe, não tinha assim a quantidade de comércio, de lojas que tem hoje perto da casa da gente.
Tem casas que são longe do comércio, mas ainda assim não é tão longe como era antigamente, né? Então esses vendedores iam de porta em porta e vendiam de porta em porta. Hoje em dia já não tem tanto, tá? Como eu te falei, até tem, mas não é como naquela época. Vamos para essa página aqui, vamos deixar o livro aberto assim, ó. Eu vou lendo, vou começar por aqui e aí a gente vai falando sobre essas profissões, tá bom? Então vamos lá. Observem profissões que eram muito comuns há cerca de 100 anos. Eu acho maravilhoso essas fotos preto e branca. Eu achei um álbum aqui em casa da minha avó e também da mãe do meu marido. Nossa, é lindo. Umas fotos antigas, sabe, preto e branco, porque antigamente não era colorido. Então eu acho muito interessante a gente ter acesso a essas coisas que a gente não vê hoje em dia. Então vamos lá. Primeiro, as telefonistas. Atendiam os chamados nas centrais telefônicas e passavam a ligação aos destinatários. Então, por exemplo, hoje em dia ligou, atende celular, e inclusive você já até sabe quem ligou, né? Se quiser atender, atende, se não quiser, não atende, né? Antigamente não tinha isso. Você ligava para uma central, vamos imaginar que era um lugar onde as pessoas recebiam a ligação e passavam essa ligação para a casa das pessoas, tá? Deve ser estranho para vocês imaginarem, porque é muito distante da realidade de vocês. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Você liga, você vê, você faz chamada de vídeo, né? Antigamente não era assim. Então tinha essas telefonistas. Tia Cris, mas ainda tem a moça que liga lá para casa para cobrar. Porque liga para minha casa também às vezes para cobrar. Ou para oferecer produto. São telefonistas? Sim. Hoje em dia a gente fala que é telemarketing, né? A pessoa liga para oferecer um produto do banco, oferecer um cartão, oferecer alguma coisa para você. Ou liga para cobrar também. Às vezes liga para cobrar, também faz parte. São telefonistas? Sim. Mas não tem a mesma função que essa telefonista aqui, tá bom? Era comum que vários fotógrafos ficassem nas ruas para oferecer seus serviços às famílias e tirar seus retratos. Então, na Praça de Bom Sucesso, tinha esses fotógrafos, que eles ficavam e tiravam a foto da pessoa. Eu lembro disso, gente. Meu Deus do céu, eu acho que eu tenho um pouco de idade. Eu lembro que ainda tinha para tirar. Eu lembro de eu bem pequena, na Praça de Bom Sucesso, e eu ainda via um ou outro tirando foto. Hoje em dia não existe mais, tá? Eu lembro também de um tempo que eu fui no centro do Rio e ainda tinha, mas hoje em dia não tem mais. Era uma foto, a pessoa ficava sentadinha, tirava e 3x4. 3x4 é aquela pequenininha que fica na nossa identidade. Alguns de vocês já têm identidade, vocês já sabem como é, aquela foto bem pequenininha só do rosto, tá? E também tinha uma que ficava dentro de uma caixinha, tipo uma luneta. Você olhava a foto assim, ó, e via a imagem lá, tá? Se vocês perguntarem isso também, pra vovó de vocês... Apesar de que hoje em dia essas vovós são muito novas, né? Mas eu acho que as vovós também lembram. Pergunta pra elas sobre essa caixinha aí, que você colocava o olho assim e via a imagem lá no final. Essa daí não é muito da minha época não, mas eu lembro que tinha na caixinha da minha avó, tá? Então, esses fotógrafos aí da imagem não existem mais, né? Hoje em dia a gente faz selfie, né? Challenge, selfie, né? Hoje em dia é diferente, a gente já vê na hora, tá? Na minha época também a foto não era na hora não, a gente tirava na máquina e aí, filho, se você ficou vesgo, torto, era assim mesmo, tá? Não tem a chance de tirar 350 fotos para salvar uma não. Ali você tinha uma máquina que tinha 36 poses no máximo, era 12, 24, 36, pergunta pra mãe de vocês, gente, tinha que ver esse vídeo com a mãe de vocês, recordar é viver. Era 12, 24 e 36 poses. Você ia viajar, você ia comprar um rolinho, colocar na máquina. Acho que vocês não conseguem nem imaginar isso, né? Era uma caixinha assim, ó. Aí você colocava um rolinho, desenrolava o rolinho, prendia na máquina e tirava. Clac. Aí você não via foto, não. Era oração e fé. Aí você levava lá na lojinha de revelação, ele revelava a foto na hora. Se você saía vesgo, torto, saía, já era. Entendeu? Nossa, quanta foto eu tenho vesga, assim, porque eu não tinha como ver. Mas enfim, né? Passou, agora a gente tem selfie. Seguindo. Comprar leite fresco todos os dias pela manhã era um costume bastante comum antigamente. Assim, os vendedores de leite passavam de casa em casa. Bem, esse não é na minha época não, tá, gente? Isso aí eu não vi, não. Mas eles vendiam leite de porta em porta, tá? E não era esse leite de caixinha aguadinho, não, tá? Era um leite grosso que saía da vaca mesmo, que botava nesse galão aí, tá? Esse galão grandão aqui, tá bom? Ficava o leite aqui. Os acendedores de lampião, já falei, tem mais de uma aula.
Eram responsáveis pela iluminação pública e no fim da tarde eles acendiam os lampiões. Isso eu já falei na outra aula, não vou falar tanto porque eu já falei sobre os acendedores de lampião em outras aulas de história. Virou aqui, ó. Quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, muitas pessoas eram contratadas para fazer a digitação de documentos. Esses profissionais se chamavam datilógrafos. Eu já falei sobre isso também, tá? Tinha um curso chamado curso de datilografia. Você ficava lá, gravando as letras, para poder colocar lá. Na máquina de datilografia tinha número também, tá? Eu falei, mas tinha assim também, tá? Porque se precisasse colocar um número, tinha. Então tinha número sim, tá? Eu lembro, minha mãe fez o curso de datilografia. E aí você escrevia, aqui ó, você batia, não era digital, hoje em dia você digita, né? Então, você digitava, aqui você colocava o papel, aí conforme você digita, apertando, era como se fosse um carimbo. Você apertava o A, aí levantava uma teclinha e carimbava o A lá no papel. Aí o B, carimbava o B lá no papel, entendeu? Era assim, eram várias teclinhas que você, quando você batia, a teclinha levantava e batia lá, entendeu? Era bem diferente. Queria ter um negócio desse pra mostrar pra vocês. Será que na escola tem? Poxa, se tivessem, quando a gente voltasse esse ano que vem, eu não sei quando, meu Deus. Queria mostrar pra vocês, é muito interessante também, tá bom? Quando não havia trator e colheitadeiras, todas as etapas de trabalho do campo eram feitas pelos lavradores, que são trabalhadores do campo e com auxílio de animais. Então, hoje em dia, o animal tá puxando isso aqui, né? Para arar, para revolver, para mexer a terra. Eu já falei isso em épocas de aula de ciências, tá? A gente já estava na quarentena, eu falei sobre isso. E hoje em dia é um caminhão, um trator que puxa e isso aqui, ó, não precisa do homem aqui atrás. Já vai mexendo na terra direto, assim, né? Porque é a máquina. Antigamente, as radionovelas eram transmitidas pelo rádio, o que estimulava a imaginação dos ouvintes. Não havia gravação e, por isso, os atores tinham que interpretar as histórias que eram transmitidas ao vivo. Gente, não tinha novela, não tinha televisão, era só rádio. Só rádio. Se tivesse quarentena naquela época, lascou-se a vida inteira, né? Porque como é que você vai falar com o teu aluno? Hoje em dia tem, graças a Deus. Enfim, era só rádio. E aí, né, quando você não escuta, você vai ter que só ouvir e imaginar, certo? Então, por exemplo, ó, vou apagar aqui e vou falar, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar o dedo, ó. E de repente...